E eu falei que o verbo transitivo indireto é quando precisar de preposição, certo? Mas e aí, o que são essas preposições? Preposição é toda palavra invariável que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e de dependência. Exemplo: casa de Luiz, relação de posse, chegou com ela, relação de companhia. Então esse de, esse com aqui são preposições, relação de dependência entre o regente e o regido, ao termo principal e o termo de complemento, tá? Então a preposição ela vai ligar esses dois termos e vai estabelecer uma relação de dependência entre eles, certo? Então, aqui é exemplos de principais preposições. Tem muito mais do que isso daqui, mas assim, principais que vocês vão ver muito. O a, o ao, o de, o com, o em, para. São muito comum você ver essas aqui. A, ao, de, com, em e para, tá? E o a é um caso especial, certo? Vamos ver por que é um caso especial. Observação para vocês. O a, ele pode ser tanto preposição quanto artigo. Ele pode ser os dois. Artigo, lembrando, artigo definido, ao, por exemplo, o verbo, aliás, o artigo, né? O artigo você vai ter os artigos definidos, né? Por exemplo, a casa, o jogador. E os artigos você também pode ter os indefinidos, por exemplo, um e uma, né? Uma casa, um jogador, certo? Depois a gente vai ver melhor a questão dos artigos. Mas eu queria chamar só a atenção para vocês rapidinho, que o a ele pode ser artigo e preposição. E por que é importante você saber disso? Porque quando você for fazer a análise, você não pode confundir quando a for artigo ou preposição, para você não marcar o verbo transitivo direto como intransitivo, aliás, como transitivo indireto, porque você viu a lá e já marcou a preposição, vou botar como transitivo indireto. Às vezes ele está exercendo função apenas de artigo, e se for o caso, é um verbo transitivo direto normalmente. Então veja só o exemplo. O a ele pode ser artigo e preposição. Quando ocorre, ele será um a acraseado, né? Que é esse azinho com acento agudo ao contrário. Esse acento agudo ao contrário indica crase, ou seja, quando o a exercer função de artigo e preposição, né? Você não vai... quando isso acontece, é quando você tem uma frase que você precisa de preposição e de artigo. Você não vai colocar dois a na frase, né? Então você junta os dois, o a artigo e o a preposição, e forma o a acraseado. Exemplo, vou à Itália semana que vem, tá? Então, vou à Itália, esse é só vou a, quem vai a algum lugar. Então, o verbo ir, ele vai exigir essa preposição, e a Itália precisa de um artigo, porque você não pode dizer Itália estava bonita, você tem que dizer a Itália estava bonita. Então, a palavra Itália precisa desse artigo a. E esse verbo ir, quem vai a algum lugar, ele precisa de preposição. Então você tem a preposição a, do vou a, e você tem o artigo a de a Itália. Então junta tudo e você forma esse a acraseado. Vou à Itália semana que vem, certo? Então aí você tem um a acraseado. Mas por que é importante você saber disso? O cuidado deve ocorrer quando houver a análise do verbo quanto sua transitividade. Então, quando você estiver analisando se é verbo transitivo direto ou indireto, ou se é verbo intransitivo, você vai ter que ter esse cuidado, porque se você vê o a, não significa que seja verbo transitivo indireto. Porque é a, porque você olhou e achou que é preposição. Pode ser que esse a esteja exercendo função de artigo. Exemplo aqui, ó. Arrumei a sala. Então aqui, ó, arrumei a sala. Você vê esse a aqui, você já pode imaginar que ele é uma preposição, mas não é. Porque no caso do verbo arrumei, arrumei do verbo arrumar, ele não precisa dessa preposição. Nesse caso aqui não. Quem arruma alguma coisa, tá? Então é um verbo transitivo direto, ele não precisa de preposição. Então arrumei a sala. Esse azinho aqui, ele está exercendo função de artigo, ele não está exercendo função de preposição. Esse a aqui, ele está aqui por causa da palavra sala, que exige o artigo a. A sala estava arrumada, a sala estava bonita. Você não pode dizer sala estava bonita. Você precisa desse artigozinho a na palavra sala. Então, arrumei a sala, certo? Então, esse a aqui, ele está exercendo função de artigo.
Logo, o verbo arrumar está se ligando diretamente ao complemento sala, tá? Sala é o complemento de arrumar. Quem arruma, arruma alguma coisa. No caso, arruma a sala. Então, esse a sala esse a é apenas o artigo da palavra sala. Logo, esse verbo ele não está sendo um verbo transitivo indireto por causa de preposição, porque aqui não tem preposição, aqui tem um artigo. Então, é um verbo transitivo direto, tá bom? Então, é meio que uma pegadinha o a, tá? Então, a gente tem que se ligar quando ele for artigo e quando ele for preposição. E quando ele for os dois ao mesmo tempo, que você vai ter um verbo transitivo indireto, porque vai ter preposição, no caso da a Itália, como eu falei, quando ele for, fica mais fácil, porque ele vai vir assim, ó, ele vai vir com essa crase. Então, quando você vê a crase, você pode definir como uma preposição, e aí você pode estar marcando como verbo transitivo indireto, sem ter medo de errar, tá? Então, pessoal, basicamente esse é o nosso conteúdo que a gente viu nessas 3, 4 aulas aí, tá? Eu vou estar enviando a atividade por foto, tudo bem? Então, vocês podem estar respondendo essa atividade. Quando eu enviar a atividade, eu envio o prazo também. Aí você tira a foto da atividade e envia para mim, que eu vou estar atribuindo nota para você, assim como eu estou atribuindo aos alunos da aula presencial. Então, espero que todos tenham compreendido o conteúdo. Não é um conteúdo difícil, depende aí também somente da sua dedicação. Tá lá no livro, tá? Transitividade verbal, o nome do conteúdo, tá? No livro 2 ainda. Então, sou o professor André, tá? Estarei sendo seu professor de português durante o decorrer desse ano. Então, é um prazer imenso estar trabalhando com vocês. Boa sorte a todos e até a próxima aula.